Salve, Juan. Salve, tio, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está entrando. E vamos nessa. Boa. Hoje tem muita coisa boa pra gente conversar. Show. O meu áudio tá bom aí pra você? Tá com um pouquinho de eco. Eu tô hoje testando sem fone pra ver se fica bom. Uhum. Tá um pouquinho com eco ainda. Vamos ver aqui se melhora. Ver que o Decan já está aqui na espera, viu? Colocando um fonezinho aqui. Melhorou aí? Tirou o eco? Show. Ótimo. Então, primeiro aqui, já dando boa noite aí pra galerinha que está nos acompanhando. A Ângela vi que já está por aqui. Vamos convidar o Decan para a gente começar a nossa live. O Caio também já está aqui nos acompanhando. Boa noite, Caio. Boa noite, Ângela. Prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre esportes, Futebol Manager. Vai ser bem legal essa live. Tô bem animado, viu, Juan? Vai ser uma live muito bacana, de muitas histórias legais. Não tenho a menor dúvida. Haja história, viu? Haja história e temos o Fera entrando aí. Olha ele aí. Olha aí o Beleza, pessoal? Beleza? Salve, meu central craque. descaído. Pera aí que meu som aqui mudou de lugar. Era para estar no fone, pera aí. A gente espera, fica tranquilo, fica à vontade, enquanto a gente vai dando boa noite para toda a galera que está nos acompanhando aqui, Pronto. o Caio, o Orlando, a Ângela, o Ramon, o Gilson, bastante gente aí nos acompanhando nessa noite. O áudio tá legal aí para você, Decan? Tá 100% aqui, como é que tá aí? Ótimo. Juan, tá tudo Ótimo. certo aí também? Tudo certinho. Muito bem, então, uma ótima noite para toda a galera que está aqui nos acompanhando. É um prazer estar com todos vocês. Obrigado por nos deixar acompanhá-los nessa noite de terça-feira. Um dia atípico, né? Tivemos aí um apagão em boa parte do país. Esperamos que todos vocês estejam bem. E qualquer coisa, depois dessa live aqui fica gravada. Se precisar depois consultar, a internet oscilou aí, galerinha. Depois fica gravado aqui, fica registrado aqui, viu? Primeiramente, dar boa noite para o parceiro Juan e agradecer aí por aceitar o nosso convite, grande Decan. Pô, eu que agradeço. Fico muito honrado com o convite aí para participar da live. O nosso central descaído. Central descaído, mesala, organizador móvel, a função que você quiser. Nosso guarda-redes liberou. Boa. Bom, legal. Vamos começar aqui, então. Vamos começar pelo começo. É que a gente tem aqui uma mania aqui de contar como que o futebol entrou nas nossas vidas, né? Então a gente queria que você começasse contando um pouquinho de como que o futebol entrou na sua vida. Beleza. A primeira memória que eu tenho do futebol, eu acho que foi na Copa de 94. Eu tinha 5 anos, são memórias assim, bem vagas, né? Idade muito pouca, né? Mas eu lembro, por exemplo, de assistir o jogo com meu tio. Eu lembro que meu tio era uma figura assim, bem peculiar, né? Então ele tinha os trejeitos dele e eu lembrava dessas coisas. Mas acompanhar mesmo assim, realmente já com consciência, né, de que eu estava assistindo futebol, que eu sabia o que eu estava vendo e tudo. Aí foi mais ou menos quando eu tinha assim, uns 10 anos, pega aí o final dos anos 90, aquele time do Galo, sou atleticano, a camisa dá pra ver claramente, né? Aquele time do Galo que tinha o Marques e o Guilherme no ataque. Então foi a Ô, partir dali louco. que o futebol entrou na minha vida. Minha família toda é atleticana, então não tem nem para onde correr, né? Além disso, eu também não ia querer correr, porque em Minas só tem o Galo mesmo. Mas é isso aí, a partir de mais ou menos 10 anos foi quando o futebol entrou. Ele já começa cutucando, né, Juan? Já começou Já tem que dar já em grande. Já começou dando bicada no rival, mas enfim. tem que dar. E com relação aos games, né? A gente te conhece com Futebol Manager, mas
Quem foi ali o teu precursor, digamos assim, nos games? De onde que você começou ali nessa jornada dos games? Olha, jogo mesmo, game, eu jogo desde criança, porque, sei lá, acho que toda criança joga videogame, né? Mas especificamente no Football Manager, ou na série do Football Manager, eu tenho um primo que é uns 3 anos mais velho que eu, 3, 4 anos mais velho que eu, e ele morou com a minha família durante um tempo, morou 2, 3 anos com a gente. E foi ele que me apresentou o CM. A gente morava no Rio, em Resende, no Rio, em 2001. E aí ele me apresentou, na época, o CM 0001 ainda, né? E, pô, gostei demais do jogo. Antes eu já tinha jogado ele Foot, que acho que todo mundo também que joga Manager e tem a minha idade já deve ter passado pelo ele Foot. Mas ele Foot é um joguinho bem simples, né? Na hora que eu vi o mais complexo, mais interessante, as possibilidades maiores que o CM tinha, eu falei, pô, esse jogo aqui é sensacional. E desde então, tô aí jogando até agora. Você falou do Elifoot, eu sou dos tempos de Brasfoot, viu? Era o que eu gostava ali, já tinha essa pegadinha de gerenciar o time, né? Mas tinha poucas ligas, né? Então não tinha muitos universos para serem explorados, né? Como tem no Football Manager, que é um mundo gigantesco, né? De oportunidades, de diversidade, de modos para você criar a sua história, né? Então, deu uma boa avançada e agradecemos aí a tecnologia por isso, né? Por ampliar o nosso entretenimento. Certamente. Tecnologia, e quanto mais vai melhorando, né, a gente tem essa expectativa de que o FM 2025 vai ter uma mudança, né, bem importante. Quanto melhor ficar, mais próximo de uma experiência. Nunca vai ser realista, né, apesar de ser um simulador, nunca vai ser realista, mas quanto mais próximo, né, mais interessante vai ficando. Show. E você comentou aí do seu primo, né? Ele teve muito trabalho aí para te convencer a jogar o CM? Você foi resistente ou conseguiu mesmo já pegar a isca lá e segurar no jogo logo de cara? Foi na hora. Fã de futebol, né? Na hora que eu vi o jogo, eu já curti, né? Naquela época, né? Se a gente está falando aí da virada aí do 99 para 2000, então você tinha aqueles times, o time do Galo, especialmente, era muito interessante, né? O Galo acabou sendo vice para o Corinthians naquela época, né? Mas tinha um time muito forte, então ajudava também a convencer. Mas eu jogava também fora do Brasil. Pô, você pega aí aquele time do Bayern de Munique, o time do Manchester, o time do Real Madrid, eram times sensacionais, né? Então, a possibilidade de você comandar esses caras era sempre um negócio sensacional. E você Sim. sempre gostou desses modos de carreira, assim, por assim dizer, né? Você jogava no FIFA, o In-Eleven, esses modos onde você podia pegar aqueles times lá do fundo da tabela, do fundo das ligas, para ir construindo uma potência do futebol mundial. Você chegou a jogar esses outros modos também? Eu sempre fui muito do FM mesmo. O FIFA eu jogo assim, só casualmente mesmo, partida só contra amigo, eu nunca fui muito de jogar. Ainda mais esses modos mais recentes aí do FIFA, eu não tenho a menor ideia de como é que eles funcionam. Até porque eu não sou muito bom no FIFA, então tem isso também, né? Eu não tenho muito tempo para aprender. Eu vou jogar com alguém que sabe jogar um pouquinho mais, eu tomo aqueles dribles, eu não consigo chegar na marcação, aí eu fico assim, Aí eu prefiro jogar com os meus amigos que são ruins mesmo também, do mesmo jeito. Mas Winning Eleven, lá atrás, acho que todo mundo jogou, né? A Master League do Winning Eleven com Castolo e Minanda no ataque, né? Acho que essa aí era obrigação. Saudosos Castolo e Miranda, viu? Que time! Minanda, Chimeles, Ordaz. Era uma Exatamente. máquina. Exatamente. Ivarov no gol, hein? Ivarov. Boa. Agora a pergunta que não quer calar. Já aumentando, já pulando um pouquinho. Quem era melhor, Ordaz ou Carl Fitzpatrick? Essa pergunta é desnecessária, né? O Fitzpatrick é o maior jogador da história do futebol mundial, pô. Não precisa nem perguntar. Quem é o Pelé perto do Fitzpatrick? Quem é? E essa já é uma pergunta que é para a galerinha que já acompanha bem essa saga das ilhas, que acompanha os vídeos do Decan. Eu fiquei encantado com o modo como você trabalha o jogo, porque eu gosto também de curiosidades, gosto de conhecer além das quatro linhas,
E é muito bacana esse trabalho que você faz. Se tiver alguém aqui na live que ainda não acompanha o trabalho do Deccan, vale muito a pena, porque não é somente sobre o jogo. Ele traz ali uma aula de história, de geografia, que é sensacional. Você sai dali aprendendo milhares de coisas e ainda se diverte ali, vendo as grandes jogadas, principalmente ali. Olha, eu confesso, eu gosto muito dos começos de ligas, que pega aqueles goleiros totalmente sem noção, zagueiro sem noção, enfiada de bola, o zagueiro parece que tá na Disney. Eu acho mais divertido, embora quando é com o nosso time a gente fique estressado, né? Mas eu gosto muito de seguir essa saga, essa jornada. Então, para quem ainda comete o pecado de não acompanhar o Deccan no Football Manager, vai lá, segue o Deccan aqui no Instagram, se inscreve no canal dele no YouTube, acompanha na Twitch, porque ele traz conteúdos muito legais, e o Juan quem acabou me apresentando ao Deccan e a Saga das Ilhas. Então aqui é um agradecimento pro Juan. E como é que surgiu essa ideia, Deccan, da Saga das Ilhas? Né? Eu sei que tem muito trabalho envolvido, não só o trabalho do Football Manager em si, do que a gente coloca ali, mas tem muito trabalho envolvido, né? Como é que surgiu essa saga? Como é que surgiu a ideia? E conta um pouquinho como é que você encontrou ali o nosso querido e amado Caos Esportes. Sim, eu sempre gostei, nos últimos anos, vamos colocar assim, nos últimos 10, 15 anos, no começo, quando eu comecei lá no CM, eu jogava com os times grandes, mas depois eu passei a jogar com os times pequenos. Eu gosto dessa história de você pegar realmente aquele time amador, semi-profissional, que não tem estrutura nenhuma, que não tem nenhum jogador. Provavelmente você juntar um 6 aqui para jogar bola contigo, você vai lá e bate neles. E aí eu falei, pô, sempre bacana pegar isso. Eu conto num vídeo recente no meu canal, em que eu falo um pouco mais de mim, que eu já levei time de segunda divisão de Moçambique a ser campeão mundial, já levei time da Nova Zelândia a ser campeão mundial, já levei time aqui do interior do Brasil a ser campeão mundial. É sempre divertido fazer isso. Eu queria produzir conteúdo do Futebol Manager já tinha muito tempo. Desde 2018, mais ou menos, eu comecei a consumir conteúdo de Futebol Manager no YouTube. Num primeiro momento eu assistia mais realmente aquela questão assim, tipo, de aprender mais sobre o jogo, né, de ver gente fazendo análise de algumas coisas, algumas funções e tudo. E eu falei, pô, é uma coisa que eu vejo que não tem aqui no Brasil, esse espaço está faltando, tem esse nicho aí para poder preencher. Só que eu acabei me enrolando e também procrastinando, né, dando desculpa para começar as coisas, só fui começar agora. Quando eu fui começar agora, eu já notei que já existia gente aqui no Brasil fazendo coisa, né? Tem alguns canais muito bons por aí, né? Por exemplo, Taticamente, que é um canal que, pô, ensina muita coisa, traz muita coisa bacana para quem quer aprender o jogo. E eu falei, bom, nessa pegada aí eu vou meio que competir com ele, né? E acho que não vale muito a pena. Então eu tenho que pensar numa coisa diferente. E aí entra o fato de que eu sou historiador. Então eu falei, pô, eu acho que eu vou combinar as coisas que eu gosto. Eu sempre gostei muito dessa história de viajar, conhecer as coisas, conhecer os lugares, né, aprender histórias diferentes, saber. É uma coisa que inclusive ajuda você a jogar Futebol Manager, eu acho. Muita gente reclama que, pô, eu começo um save e aí perco a motivação. Se você consegue criar essa conexão, né, se você consegue criar uma história por trás, e você busca e você tenta criar aquele engajamento, fica mais fácil de você querer continuar naquela história, né? A coisa passa a ser um pouco mais real para você. Então, isso de ir buscar no Google Maps onde é que é o estádio, né, ver como é que é a cidade em volta, e aprender a história do time, aprender a história do local, isso ajuda bastante, né? Aí, no caso, eu tinha algumas ideias. Eu confesso que a minha primeira ideia para começar aqui é a ideia batida do Wrexham, mas muita gente fez save com o Wrexham, porque, pô, você assiste o documentário e você fala, nossa, que bacana, quero fazer também. Só que eu falei, né, inclusive eu perdi um pouco o time, né, se eu tivesse começado lá assim que saiu o FM23, teria ficado mais de boa. Mas aí, eu enrolei um pouco e falei, não, o Wrexham não vai ser uma boa ideia, eu tenho que pensar numa ideia melhor. E aí nisso me bateu essa ideia de fazer uma coisa que limitasse, porque também se você fica muito aberto, se você não coloca nenhum critério, aí fica também um pouco mais complicado de você manter essa conexão. Você tem a possibilidade de fazer qualquer coisa e aí no final das contas fica um pouco difícil. Então a ideia de colocar times que são baseados em ilha foi ideal para mim, né? Traz um conteúdo diferente que eu posso apresentar e limita as possibilidades, né? E aí eu fiz uma pesquisa para poder descobrir quais times eu poderia assumir, né? Quais times de fato eram times de ilha, né?
E eu queria começar lá de baixo, e na minha cabeça eu falei, quero começar na Inglaterra, né? Já que eu queria começar com o Wrexham. Aí eu peguei os times ingleses, só que a Inglaterra é uma ilha. Você vai falar, pô, sim, a Inglaterra é uma ilha, então todos os times da Inglaterra são times de ilha, tecnicamente, sim. Aí no caso da Inglaterra eu falei, não, então vou pegar ilhas que não são a Grã-Bretanha. E aí eu peguei, tem algumas poucas ilhas ali que estão separadas, e na pesquisa, assim, eu acabei falando, vou com o Cause Sports, eu acho que foi o que fazia mais sentido, porque a ilha de White, onde o Cause Sports começa, é a maior fora a Grã-Bretanha, eu estava ali pertinho de cidades importantes, Southampton, Portsmouth, né? Eu falei, faz sentido, vou começar aqui. E aí comecei com o Cause Sports, felizmente deu certo. E de onde surgiu especificamente ilhas, esse tema das ilhas? De onde veio esse insight, essa ideia aí de falar, putz, vou procurar os times de ilhas? Eu só precisava de um fator limitador mesmo, alguma coisa que pudesse restringir o meu universo. E aí, um dia, veio esse estalo, eu falei, que tal se eu pegar um desafio só de times que são baseados em ilhas, né? Eu gosto muito de assistir essas curiosidades geográficas, né? Por exemplo, ver estádios diferentes, essas coisas. E aí, essa aí é uma que pegava, né? Funcionava. Eu sei que tinha times, patamares diferentes, né? Eu podia assumir desde um time da 9ª divisão da Inglaterra até o Santos, então fazia sentido e foi aí. Você vai ter menos dor de cabeça de assumir um time da 9ª divisão da Inglaterra do que o Santos. Eu acho que você fez uma boa escolha. Ainda mais na vida real, né? E você comentou sobre alguns... Oi, pode falar. Só antes de você fazer a próxima pergunta aqui, só dar um salve aqui pro pessoal que tá nos acompanhando, né? O Cássio, o Edu, Ana Pereira, Juliano Tritapep também já mandou um tchauzinho aqui pra gente, Max Becker, Bruna da Silva, Léo Chaves, Matheus Cavalcante, Hugo Rocha, Branco Gaiato, todo mundo aqui acompanhando, participando aqui com a gente. Lembrando que você que está nos assistindo, se quiser participar, manda sua pergunta aqui também, pode mandar aqui no chat da live que a gente vai lendo e compartilhando conforme possível, tá? Manda bala aí, Juan. Manda pergunta para nós aí, manda pergunta para o Decan, que ele vai estar aqui com a gente respondendo. E você comentou sobre YouTube, né, daqui do Brasil, o trabalho que é feito aqui no Brasil. Você tem alguma inspiração nesses caras daqui? Futebol Manager, ele é mais difundido ali na Europa, né, por conta dessa questão do licenciamento, que já a gente também pode até comentar um pouquinho do licenciamento, né, do Futebol Manager, que nós não temos aqui no Brasil. E, assim, sobre os YouTubers que você acompanha, tem aquele assim, poxa, é aquele cara que eu vou seguir ali na minha jornada no meu canal. Sim, a minha inspiração, eu menciono várias vezes ao longo do Desafio das Ilhas, as minhas inspirações principais são os principais YouTubers ingleses, né? Acho que faz sentido que os maiores sejam de fato da Inglaterra, porque, bom, o jogo é de lá, né? E claro, o futebol é um esporte muito popular na Inglaterra, eles inventaram, né? Então, eu sempre dou referência do Work the Space, que para mim é o maior de todas, é a minha referência em como fazer um conteúdo que não seja chato de assistir. Porque o grande desafio de fazer conteúdo de Football Manager é que ele não seja chato de assistir. Pelo menos é um jogo mais lento, né? Não é aquela coisa em ação que você vê a galera fazendo coisa o tempo inteiro, né? Inclusive, por exemplo, em termos de live, você passa muito mais tempo não fazendo nada do que fazendo alguma coisa, porque você está ali gerenciando o time fora da partida, né? Então, aquele processo de observação, aquele processo de ir para o mercado, de ajeitar o treino, essas coisas todas são chatas de assistir. Então, a minha referência é ele como fazer isso de uma forma que seja interessante de assistir. Eu comecei a assistir esse tipo de conteúdo, né? Gente jogando FM, né, na pandemia, né, como eu falei, antes eu comecei assistindo mais a questão assim, tática, né, para aprender alguma coisa diferente sobre o jogo, mas assistir gente jogando mesmo, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, né, eu comecei a assistir na pandemia, e é isso, basicamente são os ingleses ali, né, Work the Space, o Lolujo, o Zealands é o principal youtuber do mundo, né, de Football Manager, é o cara que tem o maior canal, só que ele não faz no YouTube nada de save, né, de jogo. Ele só faz vídeos com dicas e coisas, e hoje, inclusive, ele já está tão grande que ele faz até sobre futebol no geral, ele foi para outro aspecto, ele fica mais na Twitch, né, na live. A live é um formato um pouco diferente, que eu comecei agora, mas por conta dessa minha percepção de que o FM é um pouco mais demorado, né, uma coisa que eu normalmente não acompanho live na FM, na Twitch, né.
Então, é basicamente esses caras aí, os caras ingleses que são os maiores mesmo. Ô, Decan, você comentou que você procrastinou, demorou para colocar essa ideia em prática, né? Quais foram os principais desafios que você encontrou para realmente engrenar essa série, para você realmente falar, olha, é isso que eu quero, eu vou trabalhar isso e não importa o que aconteça, eu vou seguir aqui agora fazer essa jornada. Quais foram os principais desafios nesse caminho? Sim. No primeiro momento, o principal desafio é que eu sou muito procrastinador. O difícil foi começar realmente. Falar, vou fazer, e nunca faço. Aí veio a pandemia, né? A pandemia, as coisas foram diferentes para todo mundo. Muita gente aproveitou para criar conteúdo. No meu caso, eu comecei a me familiarizar com jogar, né, no computador, porque pré-pandemia eu tinha um laptop onde eu jogava FM, só que não era daqueles melhores, né, então era um pouco mais lento. Aí eu montei um computador durante a pandemia para poder jogar outros jogos e tudo. A partir daí eu falei, pô, agora eu já estou começando a ter as condições de fazer. Só que aí entra aquela coisa, eu sou procrastinador e sou um procrastinador perfeccionista. Então, até que eu tivesse todos os equipamentos, tudo que eu achava que era necessário para poder realmente fazer uma série bem feita, eu não ia começar. Então, eu não tinha uma câmera, aí até que eu comprava uma câmera, não ia. Eu não tenho luz, até que eu comprava iluminação, não ia, né? E aí você vai enrolando, aí até que finalmente eu já tinha todos os equipamentos, só que eu não tinha o conhecimento de edição, né? Eu nunca tinha editado um vídeo na minha vida. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que aprender a editar vídeo. Aí depois que tudo isso passou, né? Aí finalmente eu comecei o Desafio das Ilhas e comecei o canal. E você faz tudo sozinho, você não tem uma equipe te apoiando, fazer edição, trazer ideias, é tudo você, é o equipe. Exatamente, equipe. No primeiro momento, assim, o canal ainda é pequeno, né? Ainda tem pouca gente acompanhando, está crescendo, mas ainda não dá dinheiro para pagar outras pessoas para trabalharem comigo, né? É uma coisa que, claro, está nos meus planos, né? Se um dia eu conseguir alcançar o tamanho desses caras que eu falei que são as referências lá fora, a ponto de eu conseguir contratar gente para poder fazer essas partes, por exemplo, a parte gráfica, né? A parte de edição, a parte thumb, a produção mesmo, a coisa de ficar só focado realmente em criar o conteúdo, aí certamente é uma coisa que eu vou querer fazer, né? Mas isso aí é mais pra frente, né? Comecei agora, tem 6 meses de canal, ainda vai levar um tempinho. E ele comentou, Anderson, um ponto importante. 6 meses de canal, já tem uma história boa para contar e também tem um engajamento legal, né? Eu posso dizer aqui, como fissurado no Decan, estava até assistindo antes da live, o último vídeo, vejo pelos comentários da galera, né? Como é que você viu esse crescimento da galera acompanhando o teu canal, né? O pessoal comentando ali, dando dicas, às vezes até entrando na onda ali de brincar contigo ali com relação ao Caos Esportes, agora no Copenhagen. Já peguei até o nome do time, só de assistir. Então, como é que você pegou aí como é que você viu esse crescimento seu? Cara, é sensacional. Eu jamais imaginava que eu fosse crescer assim, dessa forma tão rápido. É um desafio bem grande realmente para quem começa a fazer conteúdo de Football Manager. Tem muita gente produzindo conteúdo aí que não consegue decolar e eu fico muito, muito feliz mesmo, muito grato pelas pessoas comprarem a minha ideia, né, gostarem de acompanhar, engajarem. Eu sempre falo para o pessoal que a minha ideia é, a partir dessa plataforma que eu estou trazendo, de conseguir fortalecer a comunidade, que é uma coisa que eu acho que falta aqui também no Brasil. A comunidade de Football Manager do Brasil é muito esparsa, vamos colocar assim. Tem um grupo no Facebook onde muita gente participa, que é o maior, mas na maior parte das vezes também é aquela coisa, falta gente que possa movimentar a comunidade de uma forma um pouco mais interessante, né? Muita gente é muito novato, muita gente querendo aprender, pouca gente com experiência para poder, de fato, fazer a coisa crescer, né? E acho que a partir justamente disso, foi a partir de assistir esses youtubers que eu falei, pô, eu tenho conhecimento, eu posso passar esse conhecimento para o pessoal, né? Posso trazer isso aí também, né? Então, felizmente tem alguns colegas hoje, né? Quando eu
tive a ideia de começar a produzir, não tinha ninguém aqui no Brasil. Agora, hoje, tem alguns bons produtores de conteúdo aqui no Brasil, mas é preciso ter mais, né? A gente tem que... Claro, a gente é o Brasil, 200 milhões de pessoas, então, claro que dá para ter mais gente produzindo aí. Um desafio para isso é uma coisa que eu imagino que vocês vão perguntar daqui a pouco, a questão do licenciamento, que o Juan mencionou, né? Algumas dificuldades que a gente tem para jogar o Futebol Manager no Brasil, mas a gente sempre encontra um jeitinho, sempre dá uma volta, né, para poder jogar. Nada vai impedir a gente de continuar jogando o FM. Deixa eu entrar nesse assunto logo do licenciamento, Anderson e Decan, porque eu achei engraçado semana passada, o Anderson, uma história de off, o Anderson perguntou assim para mim, como é que eu faço para baixar o Futebol Manager? Eu falei, meu amigo, precisa de algumas maracutaias, porque a gente não tem o licenciamento e a gente precisa, lógico, maracutaia é um modo de falar, mas a gente consegue ali de algumas outras formas ali da gente se movimentar. Como é que você vê essa questão do licenciamento? Você tem esperança de que o licenciamento saia aí, sei lá, para 2025, que é o grande ano do Futebol Manager, a grande virada, né, o grande start? Ou você acha que não vai sair tão cedo? Olha, infelizmente eu acho que não sai tão cedo não, porque é uma questão muito mais complexa, né, do que simplesmente, vamos lançar um jogo novo, né? Aqui no Brasil a gente tem um problema bem grave, que é o fato de que aqui as coisas não são bem negociadas, bem feitas, né? A gente não consegue lançar uma liga, por exemplo, porque a galera fica brigando aí, né? O Flamengo quer mais grana que todo mundo, né? Aí o Palmeiras fala, não, isso não vale, não sei o que, o Galo entra nessa briga, aí tava de um lado, troca para o outro, a gente toda hora tem uma tentativa de uma liga ser organizada e nunca acontece. Se a gente não consegue nem organizar uma liga, se os clubes, que são 20 na Série A, mas, bom, obviamente outros clubes vão ser filiados às ligas, se nem eles conseguem se organizar, imagina só os jogadores, né? Porque aí cada um, né? A questão do licenciamento, para quem não sabe da história, é justamente a questão de direito de imagem, né? O Brasil teve muita gente, muito atleta processando os caras lá atrás de grana para direito de imagem. Enquanto você não fechar uma coisa e você negociar com essa organização, com esse grupo, não vai dar certo. Os caras não vão negociar individualmente com cada um dos jogadores que querem processar, sabendo que, inclusive, depois vai ter mais outros jogadores que depois vão querer processar. Então, para eles ficou muito mais fácil o caminho de simplesmente, beleza, então o Brasil não está licenciado, né? Os times lá aparecem com as 3 letrinhas, com as cores diferentes, né? O jogador que aparece com o nome ali é só uma mera imagem, né? Não é aquele jogador de verdade, porque é aquele time de verdade, então você não pode falar que o Gabigol do Flamengo ali é aquele Gabigol de verdade, porque ali é um Gabriel Barbosa, um time chamado Fla. E Fla não é Flamengo, né? Além disso, o Flamengo é, sei lá, azul, né? Então não é o Flamengo, é só uma imaginação do Gabigol. Então vai ser difícil, vai ser bem difícil o FM um dia voltar a ser vendido legalmente no Brasil. Vai depender realmente do futebol brasileiro, e como a gente sabe, o futebol brasileiro não é muito organizado. Não é nem um pouco organizado, a ponto de que já tem até uma mescla, né, das modalidades do futebol com o UFC, todo o Flamengo, né, já estão ali testando para fazer esse modelo híbrido de esportes, né? Então, realmente é difícil de acreditar nesse licenciamento. E assim como jogou uma água no meu chope, né, o Juan comentar sobre as dificuldades para baixar o Futebol Manager, imagino o tanto que a galera também se desestimule, né, a baixar o jogo, a correr atrás para poder participar também, que é muito difícil, né? E hoje você abre o celular, você abre a Play Store, a App Store, tem milhares de jogos que você clica, pronto, tá ali, você já logou, já vai jogar. Agora você tem que correr atrás de processo, entra nesse site, faz um cadastro aqui, baixa isso aqui, faz... É muito, muito difícil, ainda mais porque você falou que você é procrastinador. O brasileiro, ele não é muito adepto dessas complexidades, né? A gente quer as coisas mais simples, até porque a nossa vida já é muito difícil no dia a dia. Então, até para jogar, você tem que ter uma burocracia danada, então é muito difícil, né? E realmente é uma pena. E acho que isso atrapalha. Você acha que isso atrapalha, Decan? Eu acredito que sim, mas eu queria você que conhece mais a fundo a comunidade do Futebol Manager. Você acha que isso atrapalha na expansão do jogo e até mesmo na ascensão de novos criadores de conteúdo relacionado ao jogo? Certamente, cara, certamente. A dificuldade de acesso é uma barreira importante, né?
Aí a gente tem outra dificuldade de acesso, não é simplesmente, é difícil de você conseguir o jogo, né? Porque, bom, cada método, existem alguns métodos possíveis, provavelmente o mais prático é usar um intermediário, né, para você conseguir comprar uma conta, mas tem a questão do preço, né? O Football Manager é um jogo que, como não é vendido aqui no Brasil, ele não tem localização, né? Então fica difícil você conseguir comprar o jogo num preço que é acessível aqui no Brasil, né? Todo mundo que consegue pagar R$ 250 num jogo, né? É o preço do Football Manager normalmente, talvez mais caro que isso se a gente converter no preço normal, né? Pegando a promoção, deve ser por aí, né? Então tem essa barreira, certamente. E tem a questão da barreira técnica também, né? Para você jogar o Football Manager na experiência completa, boa, você tem que ter um computador bom, né? Então muita gente também não tem isso, né? É uma barreira financeira barra técnica aqui, né? Porque também tem a questão de montar o computador bom. Muita gente acaba tendo que recorrer a versões mais capadas do Football Manager, que já é melhor do que não jogar o Football Manager, né? Mas claro que uma vez que você conhece o Football Manager completo, o de computador, né, você acaba não querendo. Eu mesmo nunca tive interesse em jogar as outras versões, a versão para celular, a versão para console, a versão para iPad, porque são 4 versões diferentes do jogo, né, e cada uma delas mais capada do que a outra, né, com várias limitações. Essas outras nunca me interessaram, porque, bom, se eu tenho experiência completa, eu não vou querer jogar a mais simples. Muita gente só consegue acessar as experiências mais simples, e aí acaba ficando nessa barreira também, né. E eu não sei, eu nunca pesquisei para saber como é que é a questão de criação de conteúdo para essas versões mais simples. Eu trabalho com o PC, a galera que acompanha trabalha com o PC. Eu sei que poucas vezes assim, as pessoas fazem um videozinho aqui sobre como é que é no celular e tudo, mas tem essa limitação. Então, sim, é uma coisa que vai ser essa barreira para o pessoal conseguir jogar, né? Você tem que conhecer o jogo e aí depois, quando você conhece, você tem que conseguir comprar o jogo, né? Conseguir acessar o jogo, né? E vai dinheiro, ou vai burocracia, né? Ou vai achar formas. Claro que a gente está aqui no Brasil, muita gente recorre também a métodos paralelos, digamos assim, para obter o jogo, né? Métodos bucaneiros, já diria o poeta, né? Mas vai ser sempre assim. Um jeitinho brasileiro, né, de conseguir as coisas. Sim, sim. Mercado paralelo. Aproveita o lançamento de uma plataforma, né? Que às vezes aparece aí distribuindo de graça. Essa aí é outra que também exige burocracia, né? Porque ao final do ciclo do FM, pelo menos os últimos 2, quem tem Amazon Prime pegou o jogo de graça. Só que para você pegar o jogo de graça, você tem que fazer uma conta teste na Amazon Prime americana, porque não tem no Brasil. Então, de novo, você tem que ir para fora do Brasil de novo, é mais uma burocracia. Difícil, viu? Juan, antes de você engrenar a próxima pergunta aí, dando mais um alô aqui pra galera que tá nos acompanhando, né? O Heitor, Glória, Diego, Breno, o Wallace, o Monhoz, que mandou um abraço aqui pra gente, a Stephanie, o Lucas. Então, lembrando para toda essa galera que tá entrando, tá acompanhando aqui a gente, se quiser participar, manda sua pergunta aqui. Hoje estamos falando com o Decan e falando sobre Football Manager, sobre os esportes, essa nomenclatura mais chique para os jogos, né, de celular, de computador, de console, né? Glamourizaram, né, o termo aí para a gente para falar dos nossos joguinhos, Juan e Decan. Com certeza virou essa glamourizada. E eu queria agora comentar um pouquinho sobre futebol brasileiro com vocês. Mais dentro do Futebol Manager ainda, né? Porque assim, a gente tem lá o nosso futebol brasileiro da forma genérica, que a gente sabe, que a gente já comentou aqui, mas como é que você vê jogar no Brasil, no país, aqui no Brasil, tendo em vista estadual, às vezes tem uma Copa do Nordeste ali à solta, uma Copa Verde, né, do pessoal do Norte, como é que você vê jogar no Brasil? Tem um tempo que eu não jogo no Brasil. Acho que a última versão de FM que eu joguei no Brasil deve ter sido no 20, e joguei um pouquinho. Eu imagino que para quem gosta dessa história de criar a história, né, e quem começa lá daquelas versões abrangentes que o pessoal faz os updates aqui no Brasil, né, que você consegue pegar o seu time lá da sua cidade, né, e você vai jogando na 5ª divisão do campeonato estadual e vai não sei o quê. Isso aí, bom, é basicamente a mesma coisa que jogar na 9ª divisão da Inglaterra. Você só está tentando subir na pirâmide. Agora,
quando você chega no topo, ou se você começa com um time de Série A, eu pessoalmente não gosto de estadual. Eu acho estadual extremamente irritante na vida real e no jogo, né? Não tem interesse nenhum. Então, da última vez que eu joguei, o que eu fazia era simular as partidas do estadual. Eu não jogava elas, simplesmente simulava para passar. Só jogava, obviamente, os jogos importantes, né? A última vez que eu joguei foi no Campeonato Mineiro, né? Eu estava jogando com a América, então eu jogava contra o Galo e contra o Cruzeiro. Mas o resto era só simular a partida ali, porque, pô, não tem muita graça. Acho que estadual é uma coisa que não faz muito sentido no futebol brasileiro. Agora, as outras Copas que você mencionou, Copa do Nordeste, Copa Verde, eu nunca joguei elas na FM, então não sei. Mas deve ser interessante, eu acho que é interessante para times que têm menos possibilidade, né, de alcançar alguma coisa nacionalmente, deve ser interessante uma coisa diferente, assim. E aí eu fiz essa pergunta para vocês sobre jogar no Brasil, porque eu compartilho da tua visão de jogar no Brasil. É muito desgastante, vamos dizer assim, jogar um estadual, e aí eu emendei também essas Copas regionais, né, são desgastantes. Eu fiz um teste para jogar no Nordeste, por exemplo, e é impossível. Até porque eu acho que a máquina do jogo, ela não entende a questão do calendário. Às vezes você joga hoje, terça-feira, e aí tem que jogar, sei lá, quinta, por conta da Copa Regional. Então, eu acredito que também complica essa questão, né? Sim, sim. O calendário inchado do futebol brasileiro assim, eu estava jogando na Inglaterra, que já é um calendário extremamente inchado. A Inglaterra inventa 96 Copas diferentes, porque para quê, né? Eu entendo qual que é o propósito na vida real e concordo com o propósito dessas Copas, né? Que é de fato permitir que os times pequenos consigam um jogo contra um time grande, façam ali uma boa renda e consigam com isso bancar suas próximas temporadas. É bem bacana, sem dúvida. Mas em termos de calendário, né, de fazer seus jogadores estarem nas melhores condições possíveis, não estourar o joelho do seu jogador, é difícil, é difícil. E, claro, o Futebol Manager ele não foi, nunca vai ser otimizado para o futebol brasileiro, né? Uma realidade, o futebol brasileiro é uma realidade muito diferente do que os europeus veem, né? Os ingleses sabem muito bem da realidade deles, é bacana lá, tipo, os calendários são mais ou menos fiéis, e eles conseguem reproduzir de uma forma mais ou menos correta a questão nacional, mas quando você entra nisso, no estadual, copas regionais, né, essas mudanças de data que a gente vai ter por conta, sei lá, de problemas de gramado e tudo, você não tem data e acaba tendo isso. Frequentemente você tem no futebol brasileiro, tem que jogar 3 jogos numa semana, o que é loucura. Simplesmente é loucura, mas acaba acontecendo. Calendário brasileiro de futebol atrapalhando na vida real, atrapalhando até no joguinho, hein? Sem dúvida. E como atrapalha, viu? E vai logo no principal jogador. Sempre assim, sempre Certo. assim. Ó, tem mensagem aqui, ó, o Will tá te mandando um boa noite aí, Juan. O Decam, e queria saber o seguinte, você já tá pensando, planejando aí seus próximos saves, já tem temas mapeados? Qual que é o processo criativo que você está utilizando para imaginar quais vão ser os próximos desafios aí? No FM24 a gente vai continuar com o Desafio das Ilhas. Eu vou voltar ao começo para aproveitar que neste save especificamente eu fiquei muito tempo, né, no Caos Sports na Inglaterra, né, da 9ª divisão até a 3ª, e agora fui para a Dinamarca. Então, obviamente, para o propósito de mostrar lugares diferentes, contar histórias diferentes, ainda tem muito local para eu ir, né, muito país para eu conseguir visitar. Então o FM24 vai ser Desafio das Ilhas de novo, eu ainda vou decidir se eu começo em Portugal, se eu começo na Espanha, se eu começo na Itália, mas certamente vou começar numa liga mais baixa de novo, né, e tentar fazer esse movimento de ascensão. Vou talvez tentar ser um pouco mais rápido na transferência de time, né? Não ficar 6 temporadas, 7 temporadas no mesmo time. Se bem que muita gente gostou das 7 temporadas do Caos Sports. Mas vamos continuar com o Desafio das Ilhas. Só que, claro, isso vai chegar no momento que eu vou ter basicamente jogado em todas as ligas e não vai ter mais história para poder contar. Aí a gente cria outros desafios, né? Certamente vão ser desafios baseados também em algum tipo de limitação, né? Alguma questão que eu possa fazer uma restrição de times com os quais eu posso jogar, né? Mas vai ter um componente geográfico, um componente histórico, alguma coisa, sempre vai ter uma coisa. Ah, legal, já estamos ansiosos, hein, Juan? Não, sem dúvida, ansiosos pelo FM24, pelo jogo de fato, né? Mas também pela nova saga do futebol, no Futebol Manager com o Decam.
lá nas ilhas. A gente espera que o Decão venha salvar o Santos ali, quem sabe, né? Vai que ele consiga. Mas Eu pelo até que a gente tentei, viu né, lá, o mas Santos estava abraçado, era com o Eduardo Batista, né? o Eduardo Até que não Batista, né? largava, né? Sim, sim. Quando eu estava, porque quem acompanha o desafio lá desde o começo sabe que eu já tentei sair do Causa Esporte em outros momentos, né? Já tentei me candidatar a times, não conseguia. Quando chegou o momento que eu falei, eu acho que sim, agora eu consigo de fato, eu acho que os times vão querer realmente me contratar, eu estava limitado a algumas opções, porque dado o patamar em que eu estava, né, existiam só alguns times que seriam interessantes, uma mudança interessante, né? E um deles que eu estava muito de olho era o Santos. O Santos estava ali na rabeira do Campeonato Brasileiro e os caras não demitiam o Eduardo Batista. Terminaram em 15º, 2 temporadas seguidas, terminaram em 15º, e o Eduardo Batista era o treinador do cara, tinha 5 anos. E é uma coisa que, de novo, os ingleses não conseguem entender sobre o futebol brasileiro. Vocês conseguem imaginar um cenário em que o Santos termine 2 temporadas seguidas em 15º, lá embaixo, e o treinador mesmo? Não existe, né? O Santos em 15º, no mesmo campeonato, já trocou de técnico 3 vezes. Exatamente, exatamente. É uma coisa que falta eles conseguirem colocar. O mercado no futebol brasileiro é diferente. Os treinadores vão cair com 2 meses, com 3 meses. É só 2, 3 joguinhos ruins e pum, já caiu. Aí você vê, frequentemente você vê quando você avança assim 5, 10 anos no jogo, você vê treinadores treinando os times brasileiros por 5, 6, 7 temporadas. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer, gente. É completamente irreal. E você vê os caras continuam lá, seguem, seguem, seguem. O Kudê no Galo ficou uns 6 anos lá no Futebol Manager. Aí você fica, olha o Kudê na vida real, ficou 6 meses. E você comentou aí do futebol brasileiro e dessas dificuldades também, o que mais te irrita no Futebol Manager? Cara, essa é uma pergunta que se eu parar para falar aqui vai ser 5 horas de live aqui só nisso, né? Mas a gente pode falar de algumas pequenas coisas, né? Algumas coisas que eu gostaria muito que mudassem. Uma, quem acompanha o Desafio das Ilhas já está acostumado, é o meu ódio com as bolas no travessão, porque o Futebol Manager tem uma paixão gigantesca por travessão, por algum motivo. Todo jogo tem 2, 3 bolas no travessão, e a gente sabe que a vida real não é assim, a bola não vai no travessão com essa frequência toda. Então, é uma coisa que eu espero que eles mudem quando eles mudarem o motor gráfico, né, que a bola não vá ao travessão com tanta frequência assim. Manda um chute na torcida, manda um chute nas traves, elas são mais raras nas traves, né, frequentemente ela bate no travessão, né. Faz o goleiro defender a bola, mas não vai no travessão toda hora, porque me incomoda bastante, né. Mas isso é só um detalhezinho gráfico, né. O que me incomoda mais mesmo, eu acho que é o descaso com o futebol internacional, que já é de muito tempo, né. Você treinar seleção é extremamente maçante. Eu treino seleções no Desafio das Ilhas, o pessoal sabe, né, Malta e agora a República Dominicana, para contar histórias, essencialmente, porque fora isso não há interesse nenhum em comandar uma seleção no Futebol Manager, a menos que você pegue uma seleção top só para ganhar uma Copa do Mundo e depois nunca mais tocar naquilo, porque é uma parte muito abandonada no jogo, você não tem interação nenhuma com seus jogadores, seus jogadores não treinam, não tem como você dar descanso, então a Copa do Mundo é um desastre, porque seus jogadores estão todos cansados, não tem como você dar descanso para os caras, fazer regenerativo, não tem como você treinar a familiaridade tática que você tem no seu time, né? Então você quer implementar uma ideia, é na base do vamos ver ali, é na base do negócio, você não tem interações, que é uma outra coisa, inclusive, que eu gostaria de ver, uma coisa que me incomoda, como fraca é a questão da interação com os jogadores, né? Eu acho que a parte psicológica do jogo deveria melhorar. Você tem aquelas interações programadas, mas falta muita coisa, né? Falta muita coisa que na vida real faria o jogo ser mais próximo da realidade, né? Você conseguir conversar com os jogadores, você, por exemplo, tentar convencer o jogador a jogar no seu time, que é uma coisa que você não consegue fazer. Você não consegue ligar para o jogador do time adversário e falar assim, pô, aí, eu quero contar com você, o projeto é isso, aqui. Você não consegue fazer isso e não faz muito sentido na vida real, assim. Então, tem muita coisa para melhorar, mas dá para ficar nesses pontos aí. Aqui nos nossos comentários tem o Fabrício comentando que ele fez a carreira com o Red Star, conseguiu ir para as quartas de finais na Copa da França. Então, a gente tem essas histórias legais. O FM sempre permite isso, né? Sempre permite você pegar um time menor, menos prestigioso e chegar longe e tudo. Às vezes as pessoas conseguem chegar no topo, às vezes as pessoas já conseguem um resultado que já é bacana, né? Tipo, quarta de final da Copa da França certamente é um resultado bacana, né? É bem bacana isso. O Will, ele tá perguntando como está o Corinthians dele, né? Como que tá o timão aí, Juan?
Eu tenho um recado para ele. Will, o bullying aqui é o Santos, tá? Não é o Corinthians, não. Vamos mudar de assunto. Esquece. Mas o Corinthians deu uma melhorada, né? Vamos ver amanhã. A confiança, olha a confiança do cidadão para essa partida de semifinal de Copa do Brasil. 11 jogos sem perder e olha só a empolgação. Olha, cara, você não dá, né? Que confiança é essa que o Rô passa? Hoje teve treino aberto lá na Neoquímica Arena, tava lindo o espetáculo da torcida corintiana e ele nessa frieza aí, nessa tremedeira. Complicado. É clássico, meus amigos. Como diria o poeta, clássico é clássico e vice-versa. É isso, viu? O Decam, falando aí sobre você falou sobre o que mais te irrita, né? Mas qual a parte assim que você fala, cara, aqui o Futebol Manager acertou em cheio, esse é o grande diferencial desse jogo. Se pudesse eleger um pontinho, qual que é o que mais te agrada no Futebol Manager? O que sempre me chama a atenção desde o começo realmente é essa possibilidade de você ser o treinador, mais do que o treinador, né? Ser o manager, né? Na versão inglesa, né? Então isso de você conseguir montar o seu elenco, né? De você identificar as suas carências ali, ir atrás de um jogador, acho que é a parte mais legal, acho que todo mundo gosta de poder brincar de contratar, né? Brincar de Sheik árabe lá, no dono do City, sair contratando jogadores. Até quando você está em times que não tem a grana para sair contratando, mas o futebol manager sempre te permite você tentar, inclusive é mais desafiador, né? Porque, pô, no City você contrata qualquer jogador. Agora, quando você está num time com menor poder aquisitivo, não tão fácil achar bons jogadores, esse processo de você prospectar os jogadores, você encontrar, caramba, essa peça que eu preciso, e você trazer ela e encaixar ela no seu time, você vê que o cara resolveu um problema que você tinha, essa parte é de longe a mais legal. Além disso, muita gente não gosta, mas eu gosto muito dos New Gens, né? Os jogadores jovens que vão aparecendo. Eu gosto de ver o moleque aparecer na minha base e se desenvolver e virar um jogador de topo, né? Tem gente que fala, não gosto porque eu não conheço esse jogador não existe, né? Dá 10 anos tá cheio de New Gen. De fato, dá 10 anos tá cheio de New Gen, e eu acho que justamente é a parte mais legal do jogo. É você ver o futebol crescendo, né? Jogadores que você não conhece. E além disso, porque como você não conhece, você não tem como ir chegar lá e contratar ele. Você tem que observar ele, então você tem que achar esse cara. E essa é a parte mais legal. E já teve alguma vez em que a vida imitou a arte de ter alguma coisa que fala, cara, não, isso aqui é impossível, isso acontece aqui no Futebol Manager e de repente, um mês depois, 2 meses depois, acontece na vida real? Já teve algum caso assim? Cara, o Futebol Manager é muito legal, justamente para esses moleques novos, assim, de você conhecer o próximo craque antes do próximo craque aparecer na vida real. Então é muito legal você ver aquele moleque de 15, 16 anos, que você sabe que daqui a 10 anos vai ser bom jogador, e pum, o moleque aparece e você fala, caramba, esse aí eu já conhecia, né? Eu lembro, por exemplo, que o Robin, eu conheci ele com 16 anos, quando ele apareceu na base do Groningen lá na Holanda, achava ele lá, contratava muito tempo atrás, e depois quando você viu o Robin estourar e virar o jogador que o Robin era, você fala, caramba, conheci esse aí eu já sabia quem que ele era. Então é bem bacana. E aí, a vida imitando a arte, como é que também você observa essa movimentação da vida, né, dos treinadores utilizando o Futebol Manager, né? Isso aí também já virou batido também, algumas matérias a gente vê sempre, né? Por exemplo, o Rooney saiu recentemente que ele utiliza o Futebol Manager, né? Jogadores também jogam para ficar observando. Então, como é que você vê essa interação também com a vida? É uma forma muito inteligente de scout, de observar o jogador, porque você não está pagando nada por isso. Você já tem uma rede de olheiros muito boa, muito consolidada, que já pode te dar um norte, né? Então, se você acha aquele jogador aí na base que tem 15, 16 anos que vai virar um bom jogador, você manda o seu olheiro da vida real já ir atrás daquele cara, né, para saber se ele de fato é bom. Claro, como em qualquer situação na vida real e no jogo, vai ter jogador que vai ser observado que não vira, né? Não vinga por N motivos, né? Mas isso também é na vida real. A gente já cansou de ouvir história de fenômenos das bases que, pô, não viram ninguém depois quando viram um profissional, né? Então tem sempre isso. Mas eu acho muito, muito esperto da parte de quem usa. Eu sei que tem times que usam de uma forma um pouco mais
até profissional mesmo, que eles de fato pagam, né, para o pessoal que faz essa observação e tudo, para ter acesso a essas informações, né, para o cara trazer não só assim, esse aqui é o númerozinho dele no jogo, mas para o cara de fato falar para ele assim, pô, esse cara faz isso aqui, né, eventualmente, né, o cara foi lá observar, o cara gravou um vídeo, observou, viu, e já traz, então realmente é uma rede de olheiros muito importante, né. Contra os jogadores, eu acho bacana ver os jogadores jogando. Eu sei, por exemplo, que o Griezmann é grande fã do futebol, né? Ele está sempre jogando nos viagens, né? nos aviões ali, quando ele está viajando. Vários outros jogadores fazem isso. Eu tenho certeza que isso ajuda quem joga a sério mesmo, né? Quem joga, quer aprender, se aprofundar no jogo. Eu tenho certeza que isso ajuda no jogador a desenvolver essa questão mais de observação de jogo, né? De entender mais taticamente o jogo. É bem provável que isso ajude para eles, quando estiverem próximos da aposentadoria, se eles quiserem virar treinadores, por exemplo, já ter essa experiência, né, de tentar comandar um time, mesmo virtualmente, já é uma coisa que ajuda bastante. Então, é uma interação bem bacana. E eu tenho lá no meu currículo, treinador do Futebol Manager. Vai que vira. Já pensei em usar, cara, porque tem histórias assim, eu lembro de história muitos anos atrás de um cara que mandou um currículo para treinar uma dessas ilhotas do Pacífico, alguma coisa assim, para treinar a seleção dos caras, e no currículo ele, tipo, ganhei isso aqui no Futebol Manager, e o cara foi contratado, moleque de 20 e poucos anos. Já pensei em fazer também, mandar no meu currículo todas as minhas glórias no Futebol Manager. O problema é que elas não são muito verificáveis, né? Eu teria que ter guardado esses saves e mandar para a galera, para os caras verem. Mas ainda assim, dá para falar, já tenho 23 anos de experiência treinando virtualmente. E agora você já está documentando tudo, né? Já está ficando tudo registrado já no mundo da internet, né? No seu canal já está tudo ali, toda a sua saga, todos os seus avanços, como você mudou a realidade do Coves, né? Já tirando de um time semi-profissional para a terceira divisão inglesa, já está agora tudo ali registrado, já tem um portfólio já para apresentar. Não, já tem, agora já dá para ver de fato que eu peguei um time da 9ª divisão da Inglaterra, levei ele até a 3ª divisão, depois fui para a Dinamarca, estamos aí liderando a Champions League, dá para ver isso aí certamente. Agora, se daí para frente alguém vai querer me contratar em outro espaço. Não, e dá para dizer que o Deccan colocou um time na 2ª divisão, porque ele saiu do Caos Sport com 850 mil pontos à frente do 2º colocado. Ou seja, ele colocou o time na 2ª divisão. Mesmo depois que eu saí, o time, claro, eu sabia que ia acontecer, perdeu o rumo, né? Foi perdendo muitos jogos, mas ainda assim foi campeão com muitos pontos de vantagem, com 17 pontos de vantagem, porque a margem era realmente muito grande quando eu saí, não tinha como perder essa margem. Mas, infelizmente, ainda não mostrei, vai aparecer no próximo episódio ali, mas infelizmente a coisa, acho que todo mundo já imaginava, o time não está muito bem na Liga One, na Championship, né? O time não está muito bem. Sentiu falta do treinador. Certamente. E do grande ídolo, grande artilheiro Fitzpatrick, que está agora fazendo gols em Champions League pelo Copenhagen. Ô, Deccan, já que estamos falando um pouco mais da vida real, queria falar um pouquinho aqui sobre essa sua paixão pelo Galo, pelo Atlético Mineiro. Qual foi a partida que mais te marcou do Atlético Mineiro? Essa aí é bem fácil de responder. Eu assisti uma final de Libertadores em estádio, não tem como ter qualquer outra resposta para isso, né? Eu estava lá na final contra o Olímpia e você vê o seu time ser campeão de Libertadores, acho que não tem mais nada mais marcante do que isso. Em alguns momentos naquela campanha aquele frio no coração, né? Algumas saídas assim, pênaltis, defesas do Vitor, né? Todo o roteiro perfeito para ser uma campanha épica, né? E você estava lá, então você teve a oportunidade de estar no estádio para ver a final. Sim, fui para o estádio ver a final. A campanha foi a cara do Galo. Eu acho que se o Galo fosse ganhar alguma coisa, tinha que ser assim, né? Pênalti defendido no último minuto, refletor sendo desligado pelo presidente para poder abafar a pressão do time adversário e depois a gente marcando gol no último minuto de novo, saindo na frente, saindo atrás, né, nas idas e voltando, buscando os placares nas voltas, a decisão em pênalti, claro, tinha que ser assim, o Galo não ia ganhar fácil. A história do Galo sempre foi de passar assim, suar muito frio, né, para conseguir ganhar as coisas. Mas foi muito louco. Sobre o jogo, sobre o estádio, fui para lá. Assim que a gente ganhou a semifinal, eu já falei, vou ver qual que é a logística aqui para ir.
peguei um ônibus numa quinta-feira de noite aqui com meu irmão, já fomos para lá, para Belo Horizonte, para pegar o ingresso, né? Naquela época ainda não existia ingresso virtual, a gente estava nessa transiçãozinha, né? Então tinha que ir lá na porta da sede do time, no estádio, para poder comprar ingresso. Então já chegamos lá, já tinha uma fila gigantesca. Eu dei uma sorte grande e na hora que eu cheguei em Belo Horizonte, que eu fui lá para a sede do Galo para comprar o ingresso, estava tão cheio, e eles não iam conseguir, obviamente, vender tudo ali, que eles passaram a venda para o Mineirão, né? A venda foi no dia seguinte no Mineirão, e já cheguei ali, peguei informação, né? Observei, vi o que ia acontecer e já fui com a minha irmã para o Mineirão. Então a gente já chegou lá no Mineirão, tinha, sei lá, 50 pessoas na fila, e dormimos, né? Ficamos o dia lá dormindo na fila para poder pegar o ingresso. Dia seguinte comprei o ingresso e, sim, assisti o Galo na Libertadores. Sensacional. Que incrível, que incrível. Juan, você tem algumas perguntas que já tem outras aqui já no gatilho, aqui ainda sobre essa paixão pelo Galo. E o detalhe é que ele conta também num dos vídeos, né, da transição dele de Minas para Brasília. E essa paixão seguiu com você, né, Vitor? Ah, sim. Eu moro em Brasília já tem muito tempo, já tem quase 20 anos que eu moro aqui. Então, por conta, inclusive, da paixão por futebol no geral, não só pelo Galo, eu gosto muito de estádio, é uma coisa que me faz falta, né, de não morar em Belo Horizonte. Eu adotei um time aqui que é o Brasília, que infelizmente não está muito bem das pernas, né? Mas já teve momentos gloriosos, eu vi o Brasília ser campeão da Copa Verde sobre o Paysandu também, né? Eu até falo no vídeo que tem 2 ingressos que ficam aqui nesse mural aqui na minha frente, justamente os ingressos da final da Copa Verde e o ingresso da final da Libertadores, né? Então, eu posso dizer que eu vi o auge, um momento maior de glória dos 2 times que eu acompanho, né? O meu time do coração, o Galo, e o time que eu adotei aqui, o Brasília. Vi os 2 momentos mais importantes. Mas não tinha nem como não continuar atleticano. Como eu falei, minha família inteira é atleticana, e ao contrário da torcida do outro lado de lá, né, o pessoal do outro lado da Lagoa, aqui a gente é fanático mesmo, a gente não deixa de torcer pro time quando o time tá mal, a gente não vai pro estádio só quando o time tá ganhando, né, que é aquelas coisas que o lado de lá inventa. Aqui a gente leva a sério a coisa. Então, mesmo distante, todo atleticano vai continuar sendo atleticano e fanático, né? Então, tô sentindo que alguém aproveitou esses últimos 3 anos aqui e deitou e rolou em cima dos adversários, dos rivais. Eu tô sentindo que alguém aproveitou essa fase dos adversários aqui, dos adversários azuis. foi mais divertido quando eles caírem no primeiro ano, quando eles não subiram. Depois a gente já começou a ter pena dos caras. Olha só, viu? Eu espero não eu espero não sentir o que os cruzeirenses sentiram, viu? Que a galera do Grêmio já sentiu, do Corinthians. Eu espero não sentir, mas esse ano eu tô meio desesperançoso, viu? Eu acho que eu vou acabar experimentando essa sensação, viu? Mas quero falar aqui de coisa boa, não quero ficar falando do meu Santos, não. Você comentou sobre o Galo do Guilherme, do Marques, você estava lá na final da Libertadores, de Vitor, Ronaldinho. Qual que foi o jogador assim que mais marcou, que você mais fala, cara, quando eu vi esse cara com a camisa do Atlético, parecia o Pelé jogando, era um momento mágico. Assim. Qual que é o jogador que você mais admira que passou pelo Atlético? A resposta é óbvia, né? O Bruxo, é claro. Não tem como não responder Ronaldinho Gaúcho nessa pergunta. Você ter um dos maiores jogadores da história do futebol mundial jogando no seu time, levando o seu time a título, é uma coisa sensacional, né? Mas dá para falar de outros jogadores, né? Agora tem o Hulk, que realmente é um cara muito diferenciado. Eu acho que para a história do Atlético, o Hulk, inclusive, é maior do que o Ronaldinho, né? O Ronaldinho, né, para a história do futebol mundial, né? Então ele tem esse peso, tem esse impacto, mas o que o Galo fez em 2021 realmente é muito diferente, né? Nunca aconteceu no futebol brasileiro um time ser tão dominador quanto o Galo foi em 2021, né? A maior campanha da história da Copa do Brasil, uma das melhores campanhas da história do Campeonato Brasileiro, perdendo no detalhe ali, né? Falha defensiva, o Hulk errando um pênalti também, né? Para o Palmeiras, mas eu acho que se a gente não caísse para o Palmeiras, provavelmente a gente levava o Libertadores também, então é um ano muito sensacional. O Galo não está muito bem agora, né? Então está um pouco complicado, mas ainda assim o Hulk continua sendo um cara sensacional. E acho que outro nome que dá para falar aqui é São Vitor. São Vitor
assim, se você pegar qual que é o momento de maior emoção, assim, pico de mais emoção na minha vida foi a defesa do Vitor no pênalti. Né? Aquela ali, acho que todo atleticano vai falar. Top 3 momentos da história do Galo. Naquele momento, eu, inclusive, fraturei um osso aqui da minha mão, porque eu soquei uma mesa de emoção. Eu estava num bar em Caraca! Belo Horizonte, só os cruzeirenses zicando. Tava cheio de cruzeirense em volta, zicando. Na hora que o Vitor pegou aquele pênalti, eu um soco na mesa aqui, mandei todo mundo para aquele lugar. E o soco deu uma leve fissurinha aqui na minha mão. Durante muito tempo, quando eu ia fazer prova na faculdade, por exemplo, eu tinha que parar, porque quando eu começava a escrever, começava a doer aqui, não tinha que parar um pouco, descansar a mão. Mas valeu a pena. Histórias, né? Histórias. Tá com essa história tá cicatrizada e eternizada no seu corpo. Exatamente. Literalmente. Exatamente. Inclusive, acho que dá até para mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu inverto essa câmera aqui. Eu não sei como é que eu vou invertê-la aqui. Mas para confirmar essa história de que o Vitor é um cara realmente muito importante na história do Galo, deixa eu ligar meu computador aqui, que está bem atrás, para vocês verem que a minha tela de fundo no computador é o Vitor. É um Olha desenho do só. Vitor aqui. Então, é um momento. Nossa, foi aquele. Foi o lance do pênalti esse, né? Sim, a defesa do Vitor no pênalti do Riasco. Esse lance aqui, eu acho que todo atleticano vai ter para sempre na memória. Provavelmente, se perguntar para qualquer atleticano qual que é o lance mais icônico da história do Atlético, é a defesa do Vitor. E o Decão comentou que ele é pé quente aí com os títulos do Atlético e do Brasília. Eu comemorei bastante junto com ele com o título do Brasília, tá? Só para constar, dar uma cutucada também no rival aqui. Eu morei em Belém durante 2 anos da minha vida. Eu não tenho preferência para nenhum lado lá, não. Mas eu lembro que quando eu era moleque, eu tinha um pouco mais de simpatia com o Remo do que com o Paysandu. E hoje eu odeio profundamente o Paysandu, porque o Paysandu é um time sujo que tentou ganhar no tapetão o jogo contra o Brasil na Copa Verde. Inventaram umas desculpinhas lá, foram tentar entrar no tapetão. Isso aí é sujeira. Perderam em campo para um time que nem divisão tinha e ficaram nessa coisa aí. Aí é foda. Então, tá aí. Essa é a história por trás dela. Pode falar, Rui. Que já deixou aqui a preferência dele também já no Pará, né? Então já mostrou aqui que é Remo. Esse é meu youtuber favorito. Sensacional, viu? Sensacional. Bom, e sobre o Brasileirão, você comentou aí sobre o Galo, né? Que também instável, com algumas partidas sem vencer com o Felipão. Você está acreditando aí na reação do Atlético? Você acha que ele vai poder, nesse segundo turno, brigar, por exemplo, por Libertadores? Nem vou falar do título, porque tá difícil achar alguém para chegar perto do Botafogo, né? Então, pelo menos aí para disputar uma vaga de Libertadores, você acredita que o Atlético vai ter bala na agulha nesse segundo turno? Sinceramente, não. Eu não acho que o Atlético vá melhorar, eu não acho que o Atlético tem, com o Filipão, qualquer indício de melhora, né? Ganhou 2 jogos? Ganhou 2 jogos, mas um foi decidido na bola parada e outro foi contra o Bahia, então não quer dizer muita coisa, foi um jogo feio do mesmo jeito. Eu vejo os jogos do Atlético, eu vejo um deserto de ideias, o time não consegue fazer nada, é muito previsível, movimentação muito engessada, depende essencialmente da individualidade do Hulk, às vezes do Paulinho, e depender de individualidade não leva time em lugar nenhum. Então, eu acho bem difícil que o Atlético consiga se classificar para a Libertadores do ano que vem. Se continuar com o Filipão, aí vai ficar ali, meio da tabela como está agora ali, acho que um 8º. Talvez assim, já que as vagas no futebol brasileiro são inchadas, né, talvez a gente consiga pegar essa última aí, né, para pré-Libertadores de novo. Por aí, mas não consigo ver muito cenário de melhora. Certamente não vai brigar ali na parte de cima, não. E título, claro, não tem como. O Botafogo já ganhou, não tem nem como. Só se o Botafogo inventar a pior paraguaiada da história do futebol mundial, né? Porque não tem como. O Botafogo está muito na frente, está muito superior aos adversários. Dizem que tem coisa que acontece com o Botafogo, né? Pois é, essa seria uma delas. Se acontecer isso, acho que depois disso o Botafogo pode fechar as portas. Daqui a pouco até o 16º colocado tem vaga pelo menos na Sul-Americana, né?
Eu espero que não tenha, porque eu tô na torcida para ver o Cruzeiro não pegar vaga em nada. É basicamente isso. Eu tô aqui na torcida para o Cruzeiro pegar um 14º lugar, né? A famosa zona da pasmaceira ali, nem para lugar nenhum. Eu espero que não tenha essas vagas. É triste quando você fala assim, tô torcendo pro Cruzeiro pegar ali um 14º lugar, e eu tô assim, pô, meu, tomara que o Santos pegue um 14º lugar, cara, pelo amor de Deus, pegar ali, ó, ficar na zona da pasmaceira tá ótimo, viu? Ai, que fase, viu, cara, que fase, viu? É que, para sorte do Santos, tem um time que está fazendo muita força para cair. Muita força para cair mesmo, né? O América, por exemplo, está fazendo uma força gigantesca para cair. Então, Uhum. Pois é, o que resta para os Santistas é torcer para ter 4 times mais incompetentes que o Santos, porque competência tá difícil, viu? Tá difícil, viu? O Dom Juan, acho que a gente já pode ir caminhando aqui para o nosso final da nossa live. Nem parece aqui, mas já passou 1h05 aqui. Foi muito legal poder ter esse bate-papo com o Decã. Sim, de novo aulas, né? Assim como no vídeo ele traz muito conteúdo. Decã, eu adorei aqui poder ter esse bate-papo com você. Obrigado realmente por ter aceitado aí nosso convite. pô, eu que agradeço, cara. Muito, muito bacana mesmo. Fiquei muito feliz quando o Juan me mandou mensagem chamando para esse bate-papo aqui. Eu, de novo, jamais imaginaria que tipo, em 6 meses de canal o pessoal ia querer me entrevistar na live. Eu acho sensacional. E foi bem bacana. Você falou aí, já passou 1 hora, eu fiquei surpreso aqui, porque para mim a gente estava 20 minutos conversando sobre. Quando o papo é bom, flui rapidinho, né, Juan? Exatamente. Quando o papo é bom, flui muito rápido, o tempo passa rápido. E, de novo, te agradecer, Decan, pela disponibilidade. E aí eu vou dar uma pincelada maior aqui, agradecer pelo conteúdo. Tem desenvolvido muito bacana o conteúdo, tem trazido muito conhecimento para a gente, não só do jogo em si, mas também de história mesmo, do mundo, né? Na Inglaterra principalmente. Eu já falei até para o Decan, e falo aqui ao vivo também, eu criei um time no Football Manager inspirado na saga do Decan. Eu resolvi criar um time lá da 6ª divisão da Inglaterra, inspirado no vídeo do Decan. Então, obrigado, Decan, pela tua disponibilidade. Dizer que foi uma honra te entrevistar por aqui e vamos juntos até a glória. Vamos juntos até agora. Agradeço demais aí pelas palavras. Obrigado. Então, pessoal, agradecemos novamente pela companhia, por nos deixar acompanhar vocês nesse comecinho de noite. Um abraço aqui ainda para a galera do chat que acabou participando aqui no finalzinho, né? O Franca, o Pedro, Marcelene, o Pedro, Gilmar Prates, o Adriano, o Túlio, o Gleiciele. Então, um abraço aí a todos vocês. Muito obrigado pela companhia. E para quem chegou no finalzinho da live, daqui a pouquinho vai estar disponível aqui nos nossos feeds a live completa, tá? Vai ficar aí a íntegra desse bate-papo, foi super legal com o Decan. E não esqueçam de seguir todos nós aqui para a gente poder continuar conversando e compartilhando histórias e conteúdos com vocês daqui para sempre. Um abraço, pessoal, e boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.